A vermelhidão no rosto do goleiro Alisson Becker, da seleção brasileira, tem chamado a atenção, né? Apesar de lembrar muito um quadro de acne, especialistas dizem que provavelmente é um caso de rosácea, tem essa dúvida aí. A confusão é porque ambas as inflamações deixam a pele avermelhada. E como o Alisson parece ter algumas cicatrizes de acne antigas, fica mais difícil distinguir uma alteração aí de outra. A gente vai aproveitar o quadro Que Beleza de hoje para explicar o que pode está causando marcas no rosto aí do nosso goleiro. Eu vou conversar com a dermatologista Michele Pontes. Bom dia, doutora. Obrigado pela presença, viu? Bom dia, que agradeço. Bom, é um diagnóstico aí que cada um tá falando uma coisa, né? Porque de fato, tem dias que o rosto tá bem vermelho, outros dias que a situação tá um pouco mais tranquila. Tem a ver com o emocional também? Tem a ver, e assim, fica essa dúvida sempre no ar, ele sempre aparece muito vermelho, ele tem algumas bolinhas, né, algumas lesões que a gente chama de pápula, de pústula, que é aquela bolinha que tem um pus, então fica meio na dúvida se é acne, se é rosácea, e são doenças que, assim, que as duas são exacerbadas pelo estresse, pelo estado emocional, então, assim, e pela questão da alimentação, se ele está submetido a uma alimentação mais proteica, mais lactoproteica, então todas as duas, elas podem ter esses fatores de piora, e aí fica a dúvida aqui pra gente que se é um, se é outro, às vezes, como ele tá muito, com eritema, que a gente chama muito vermelho, eu pensei mais que podia ser uma rosácea, mas fica aquela dúvida mesmo. Não tem nem, a gente não precisa nem explicar porque que ele tá numa situação de estresse, né? Vivendo aí esse momento da Copa do Mundo. A gente até separou uma imagem aqui, vamos colocar no telão, que essa foi, inclusive, a imagem que causou uma polêmica, que foi quando ele apareceu na entrevista coletiva, que todo mundo ficou questionando, um jornalista até perguntou para ele assim, por que você está com o rosto assim? Ele falou assim, a puberdade. Né? Ele até brincou, na verdade, porque é um período aí que os adolescentes costumam apresentar mais essa situação. Agora, assim, ontem no jogo, eu já percebi que ele estava com o rosto mais leve, não estava com esse aspecto muito vermelho, né? Vou aproveitar até para chamar a atenção com relação a um tratamento nesse caso, doutora. Quando essas marcas aparecem muito, né, como a gente viu aí nessa foto e tal, o que as pessoas devem fazer? Qual a primeira orientação? Então, a primeira orientação é procurar um dermatologista, primeiro para estabelecer um diagnóstico correto, porque a história, ele vai ter que contar a história pregressa da doença dele é que vai fazer o diagnóstico. O diagnóstico da rosácea e da acne, ele é clínico, a gente não precisa de exame de sangue, não precisa de biópsia, então é o exame clínico, é o dermatologista examinando, vendo, às vezes usando a dermatoscopia, vendo algumas características, se ele tiver uma história de que ele tem começou com a vermelhidão, uma pele mais sensível, a pele é mais sensível a cosméticos, ao calor, ao frio, ao vento, é uma pele mais seca, fala a favor da rosácea. Se uma pele mais oleosa, se a gente encontrar cravos, que são característicos da acne, a gente pensa mais num quadro de acne. A rosácea, ela acomete mais mulheres, mas no caso dos homens, ela é mais. Quando acomete homens, ela acaba sendo mais agressiva. Então, fala um pouco a favor dele ser homem na idade adulta, geralmente é essa idade de 30. Ele tem 20 e poucos anos, então de 20, 30 até 50 anos. A rosácea é uma doença também muito prevalente, assim como a acne, ela pode acometer de 1,5% a 10% da população estudada. Então, assim, só o exame e a avaliação, a anamnese bem feita do paciente é que vai estabelecer o diagnóstico e assim a gente propõe um tratamento correto, de acordo com a fase correta, o grau correto, tanto da rosácea quanto da acne. Tem tratamento para isso sim. A rosácea, ela não tem cura, mas ela tem controle e a depender do grau que a gente pega ela, a gente tem alguns tratamentos tópicos, orais, com lasers, que vão causar uma melhora. Isso, claro, aí vai depender, né, como você me colocou, de paciente para paciente. Agora, a gente está falando aí do rosto, mas a rosácea, ela pode aparecer em outras partes do corpo ou é uma característica do rosto mesmo? Ou, por exemplo, aparecer mais na testa, na região da testa ou nas bochechas? A rosácea, ela comete mais a região centrofacial, que a gente chama, então começa pelas bochechas, o nariz, pode acometer a testa e os olhos também, que a gente pode ter um tipo, que é o grau 4, que é a rosácea ocular, pode ter sintomas oculares, sintoma de ressecamento, um incômodo, uma coceira nos olhos, então ela pode acometer também os olhos, mas basicamente o rosto, e também tem um tipo de rosácea que acomete bastante o nariz, que é aquele nariz que fica mais grosso, mais fibroso, que a gente chama, o nariz pode acometer o mento, então assim, ela basicamente o rosto, e ela tem
vai evoluindo. O paciente começa a se queixar que o rosto está ficando vermelho, ardendo, sente um calor, aí depois a gente começa a ver que aparecem uns vasinhos, começa nas asas nasais, e aí eles vão se espalhando e ela vai piorando até um quadro que é de pápulo pustuloso, que a gente chama, são aquelas bolinhas com pus, que pode ser o caso do goleiro, que às vezes ele além de ele estar muito vermelho, às vezes a gente vê que ele tem essas bolinhas. Isso. Então, assim, ele pode estar fazendo um quadro do grau 2 da rosácea. A gente estava discutindo ontem aqui esse assunto, aí uma colega falou que ela tem rosácea e que quando ela faz atividade física, ela tem a sensação de que aparece muito mais. Tem uma relação com isso também? Tem uma relação com... Na verdade, tudo que você muda de temperatura muito rápido, ou um calor, ou frio, ou vento, comida muito quente, álcool, bebida alcoólica... Comida muito condimentada, apimentada, tudo isso pode piorar. Mas o principal de tudo, assim, o principal fator de pior é o sol. Então, assim, a principal recomendação para quem está com uma dúvida se tem rosácea ou não tem, é se proteger do sol. Até quem acha que a rosácea ela começa por conta de um dano de muito sol, e aí começa a aparecer os vasinhos. Há quem acha que seja só um distúrbio vascular crônico que começa já no vaso. Então, assim, tem alguns autores que defendem uma origem e a outra, mas o principal é que o principal fator de piora é o sol mesmo. Então, assim, a proteção solar é o nosso principal orientação. E ainda tem a questão que eu acredito que também pode valer para esse caso, porque como a gente está falando aí de essas marcas no rosto e tal, enfim, a partir do momento que a pessoa ela toma sol também e que aquilo ali vai cicatrizar uma hora, pode deixar marcado também, né, doutora? Pode sim. Então, mesmo quem tem acne ou quem tem rosácea e acha que tomando sol vai melhorar, aquilo causa uma falsa impressão de melhora, mas depois aquilo vai piorando ainda mais, deixando mais marcas. Tem alimentos que podem ajudar ou até piorar quem já tem esse diagnóstico? Tem, tanto a acne quanto a rosácea. Na rosácea, alimentos apimentados, condimentados, com muito conservante. Eles podem piorar a rosácea, alimento muito quente. Eles podem piorar o álcool, bebida alcoólica. E no caso da acne, a questão dos laticínios, todos os derivados de leite. Eles podem, porque a questão de açúcar, alimentos com índice glicêmico altos podem piorar. Doutora Michele, tem uma idade que ela pode, tanto a acne quanto a rosácea podem aparecer assim com mais frequência, ou até crianças mesmo já podem apresentar esse quadro? Porque às vezes a gente vê a criança muito pequenininha com o rosto, até com aspecto parecido, bem vermelhinhas, bochechas e tal, com essas bolinhas, que é parecendo com o que a gente está vendo na situação do goleiro, né, Eduardo? A gente tem os quadros de acne neonatal e infantil, que podem aparecer nas crianças. Às vezes até a criança, ela está com um pouco de hormônio que pegou da mãe, da gestação. Então, existem quadros de acne, sim. A acne ela é mais prevalente na época da puberdade, até por isso que ele falou que estava na puberdade. Já a rosácea é mais na idade adulta que a gente começa a perceber essa questão vascular, que justamente a acne ela é uma doença da glândula sebácea e a rosácea é uma doença vascular. Então, por isso que a gente tem que saber a história de como começou para poder fazer o diagnóstico e o tratamento correto. Falando em tratamento, a produção passou uma pergunta aqui de um telespectador. Eu uso ácido azelaico. Posso usar outro... Azelaico que fala? Isso. Posso usar outros ácidos como glicólico que fala? Hialurônico ou glicólico? No caso, ela tem rosácea, Tem rosácea, né? O ácido azelaico, ele é bem indicado para rosácea. A depender do tipo de rosácea, ele tem alguns pacientes que respondem muito bem. Já o ácido glicólico, ele pode irritar. Então, assim, o uso de ácidos em quem tem rosácea, ele tem que ser feito com muito cuidado. Tanto ácidos, peelings, porque a pele com rosácea, ela é uma pele sensível. É uma pele sensível a qualquer tipo de cosmético. Então, mesmo o sabonete, ele tem que ser bem escolhido, o sabonete, para quem tem rosácea. O protetor solar, ele tem que ter um veículo específico para quem tem rosácea. E aí, passando pelos ácidos, a gente nem orienta tanto o ácido. Agora, o ácido azelaico, ele é, assim, específico. Ele é um ácido, mas ele tem ação na rosácea. Então, assim, ele é um caso particular. É isso, claro. Cada um vai depender de cada caso, como ela falou. Tem que procurar uma orientação sempre para ver o diagnóstico e ver o tratamento para cada pessoa, né? Que é um tratamento individual. Obrigado, doutora Michele, pela participação, viu? Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia.